Eu não puno meu filho, eu só dou castigo. Quantas e quantas vezes você, mãe, não escutou essa frase aí no seu convívio? Quantas e quantas vezes você, mãe, talvez não tenha também dito essa frase? Nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar o porquê castigos e punições são, na verdade, as mesmas coisas e o quanto eles fazem mal ao seu filho. Então, fica aqui comigo e assiste esse vídeo até o final. É sério, gente. Se tem uma coisa que me tira do sério é ouvir essa frase dita por tantas e tantas famílias. Eu não puno meu filho, eu só dou castigo. Será que tirar da criança aquilo que ela gosta? Será que gritar com a criança? Será que colocar essa criança parada num canto sem ter o que fazer simplesmente porque ela errou? Será que essa é a melhor forma de educar? Será que castigos e punições ou agressões físicas ou verbais não trazem exatamente as mesmas consequências para os nossos filhos? Responde aqui para mim nos comentários. Na verdade, as pesquisas indicam que todas essas são formas de violência contra a criança. Sim, castigo também é uma forma de violência e que todas essas formas causam alterações, inclusive cerebrais, nas nossas crianças e fazem elas se comportar de 4 formas diferentes. 4 formas que a gente entende como sendo os 4 R's da punição. Que R's são esses? Quando você pune o seu filho, o que você consegue? Retaliação. A criança vai simplesmente fazer aquilo novamente e novamente para conseguir medir forças com você. Ou você consegue rebeldia. Essa criança vai fazer de tudo para provar para você que o jeito dela realizar as coisas é o melhor e ela vai insistir e vai teimar e vai continuar fazendo aquilo que na verdade você puniu. Outro R que pode acontecer com a punição é simplesmente o ressentimento. Essa criança, ela vai ficar chateada. Se você lembrar, quantas e quantas vezes você não ficou de castigo lá no seu quarto e ficou pensando em quanto seus pais tinham sido injustos com você, enquanto você estava triste, enquanto você era uma vítima da situação. Você não ficou pensando no que você fez e em como você poderia melhorar. Eu tenho certeza que você ficou pensando em o quanto você era uma vítima da situação e enquanto seus pais foram injustos com você. Esse é o ressentimento. E o 4 R da punição é o recuo. A criança muito punida, ela começa a se sentir muito insegura. Então ela se afasta, ou ela se afasta dela mesma, da situação, ela fica mais introspectiva, mais insegura, ou ela pode também recuar da situação de uma outra forma. Ela vai passar a mentir. Ela não vai mudar de comportamento, mas ela vai se afastar da situação mentindo para você, dizendo que não foi ela que fez, porque é assim que ela vai entender que ela tem que se comportar para evitar a punição. E, gente, essas, além de serem algumas consequências de utilizar a punição, nós podemos perceber que existem muitas outras consequências que a punição traz para os nossos filhos e que eu quero apresentar aqui para vocês. A primeira delas é o que a gente chama de ciclo do pagamento. O que isso significa? Quando a criança já entende que pagou pelo que ela fez, ela entende que ela está livre para fazer novamente.
ela já fez, ela já sofreu a consequência, então pronto, aquilo já foi pago, aquela infração, aquele comportamento dela já foi punido e ela está livre para fazer novamente. A lógica da punição, e é a lógica, por exemplo, do sistema carcerário do nosso país, ela traz isso. Depois que você pagou, você está livre para fazer de novo. Claro, você vai sofrer novas consequências, mas você vai escolher aí entre as alternativas disponíveis se você vai pagar novamente ou não. O segundo ponto, a segunda consequência da punição é o medo de errar e a insegurança, que eu já falei para você. O que significa isso? Quando a criança é muito punida, ela vai ficando com medo de agir. Ela vai entendendo que tudo que ela faz está errado, que tudo que ela faz está inadequado. E ela vai parando de fazer. Ela vai parando de fazer não só aquilo que você está punindo, mas ela vai parando de ter autonomia, de tentar, de se arriscar. E aí, é claro que não só na sua casa, ela vai se tornar uma criança insegura também na escola, por exemplo, e ela vai se tornar, inclusive, um adulto inseguro nas suas relações. E a terceira consequência da punição também tem a ver com essa insegurança e traz para a criança uma dificuldade de demonstrar sentimentos. Porque quando a criança está com raiva e bate no irmãozinho ou no amigo, por exemplo, você pune. Só que você, quando pune ou põe de castigo, muitas vezes não explica para a criança que errado não é ela sentir, que errado é ela bater, que errado é o comportamento e não o sentimento. Quando a gente pune a criança, ela vai entendendo que o sentimento também está errado e ela passa a reprimir os seus sentimentos. Ela passa a não expressar esses sentimentos. E isso, com certeza, contribui para vários transtornos emocionais na vida adulta. Eu atendo adultos também, não sei se você sabe, mas por que eu atendo adultos? Porque, na verdade, o que acontece hoje com os adultos também tem origem lá na infância. Também tem origem em traumas e sentimentos que foram negligenciados e negados desde a infância. E, com certeza, como eu estou trazendo aqui para você, o ciclo de punição contribui para isso. E contribui também para que a criança se sinta desacreditada. Ela não se sente capaz, ela sente que ela está sempre errando, que ela está sempre sendo punida. E aqui de novo, ela para de tentar. E isso mostra para a criança que a gente também não acredita nela. Mostra para a criança que a gente sempre está buscando erros naquilo que ela faz, que ela está sempre fazendo errado, que ela não consegue realizar. E de novo, como cresce esse adulto? Através de uma experiência e de uma história em que não conseguiu realizar coisas na sua infância. Como esse adulto vai ser no futuro? Com certeza, de novo, a punição vai trazer muitas consequências para esta vida adulta. E uma outra consequência também é ensinar o uso de violência. Porque se eu que sou a mãe castigo, bato, grito com meu filho, eu estou ensinando que violência é uma forma aceitável de resolver os problemas. É uma forma aceitável de fazer com que os outros façam o que eu quero. E aqui, de novo, eu queria fazer um destaque. Essa consequência, pensando no futuro, também tem efeitos muito desastrosos. Que efeitos são esses?
Se o meu filho aprende que quando alguém grita ou usa força, ele tem que obedecer, então eu posso tornar o meu filho suscetível a uma relação abusiva na vida adulta. Quando o marido gritar, quando a esposa gritar, ele vai ter que obedecer. Ou ainda o contrário, eu ensino meu filho a ser esse abusador, porque eu ensino meu filho a gritar para que o outro faça o que ele quer. Ou seja, ambas as consequências são extremamente desastrosas para esse adulto e para as relações que ele vai estabelecer na vida. E não para por aí. As consequências da punição também não ensinam a nossa criança a fazer diferente. Não mostra para essa criança o que ela deve fazer. Eu simplesmente digo que ela fez errado, mas eu não ensino qual seria o certo. Eu brigo com a minha criança, por exemplo, porque ela derrubou o leite no chão. Mas ao brigar, eu não estou ensinando como segurar o copo, como segurar a caixa de leite, como despejar gradativamente o leite no copo. Então eu estou simplesmente bloqueando um sentimento, bloqueando um comportamento, mas eu não estou ensinando nada além de todas essas outras coisas que eu coloquei aqui para você. E eu também não ensino autorregulação. O que é a autorregulação? É a capacidade que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida, até chegar à vida adulta, de se controlar sozinha, de controlar os seus sentimentos, os seus comportamentos sozinha, de se regular. Nós temos aí um vídeo aqui no nosso canal do YouTube que fala sobre as explosões emocionais da criança e como que a gente vai trabalhando com ela para que ela possa se autorregular. Mas, voltando aqui à punição, a punição não ensina a criança a controlar o seu próprio comportamento. Quem está sempre controlando e cuidando do comportamento da criança é o adulto. É o adulto que pune, é o adulto que diz o que é certo, é o adulto que diz o que é errado. Então a criança não passa a fazer esse controle interno. Não é ensinado para ela, não é conversado com ela. Ela simplesmente é punida ou não, mas ela não consegue fazer essa leitura de mundo e não consegue regular os seus próprios comportamentos e os seus próprios sentimentos. Ela também, a partir disso que eu falei para vocês, não faz essa reflexão, ela não entende. Até mesmo porque a punição muitas vezes depende do humor do adulto. Tem dia que a criança grita e tudo bem, eu tô de boa, eu deixo ela gritar. Tem dia que a criança grita e eu estou nervosa e estressada e aí eu grito mais ainda com ela porque ela grita. Então a punição não ajuda a criança a adquirir valores, a refletir sobre o que é certo e errado, a aprender. Ela simplesmente não entende o que está acontecendo porque nada é explicado a ela. Ela não teria mesmo como entender, já que a gente não conversa e não explica o que está acontecendo. Além disso, a punição, eu já disse isso para você, causa um estresse que interfere inclusive no funcionamento cerebral, na formação cerebral da sua criança. A punição constante libera no nosso organismo um hormônio do estresse, o hormônio cortisol, e esse hormônio interfere na formação cerebral do seu filho e traz consequências para ele para o resto da vida. E por fim, quando a gente olha para a punição, e aqui eu acho que a gente precisa assumir, fazer essa meia-culpa e realmente assumir
não no sentido de ser um erro, mas no sentido de buscar melhorar cada vez mais. Assumir que muitas vezes, quando a gente pune as nossas crianças, nós estamos muito mais sob o controle dos nossos sentimentos. Lembra lá os nossos sentimentos que não foram trabalhados e que foram reprimidos na infância? Nós estamos muitas vezes, quando a criança grita, quando a criança quebra algo e quando a gente pune, a gente está reagindo aos nossos sentimentos e na tentativa de colocar esses sentimentos para fora, a gente pune, a gente fica bravo e a gente se vinga, aí entre aspas, na criança. A gente quer descontar nela a nossa raiva por algo que ela fez, ao invés da gente sentar e conversar. Então, você deve estar se perguntando aí se eu não posso usar castigo, se eu não posso usar punição, se num outro vídeo a gente também falou que elogios e recompensas nem sempre são tão positivos assim. O que eu faço com meu filho, Dani, pelo amor de Deus? Você vai usar consequências, consequências lógicas e naturais. Consequências do próprio comportamento dessa criança. E por que eu digo consequências e não castigo? A sua criança não quis comer? Ir para o quarto e ficar sem TV é um castigo. Não tem relação com o comportamento que ela teve. Comportamentos têm consequência na vida, mas a consequência de não comer não é ficar no quarto. A consequência de não comer é, por exemplo, ficar com fome e ter que esperar até a janta. Ou a consequência de não comer é não poder tomar um café da tarde e ter que, no horário do café da tarde, comer aquela comida que você não comeu no almoço. Ou seja, nós temos também 4 R's das consequências que a gente precisa utilizar para que a gente saiba que a gente está dando consequência e não punindo ou castigando os nossos filhos. E que R's são esses? O primeiro é o que eu já disse para você, a consequência ela é relacionada. Ou seja, se o meu filho não colocou a roupa no cesto para lavar, ele vai ficar sem roupa limpa, ele não vai ficar sem TV. A consequência está relacionada ao comportamento. O outro R da consequência é que ela é respeitosa. Se o meu filho não colocou a roupa no cesto, eu posso até pedir para que ele lave aquela camiseta para ele ir na escola no dia seguinte, mas nunca como uma forma de humilhação, nunca criticando, ferindo ou magoando o seu filho. Isso é punição verbal, sempre de uma maneira respeitosa. Olha, filho, não temos camiseta do uniforme limpa, então você vai precisar lavar. Isso é respeitoso, isso não é humilhante. O terceiro ponto da consequência é que ela deve ser razoável. Ou seja, se o meu filho tem 6 anos de idade, eu não vou pedir para que ele lave toda a roupa dele. Eu posso pedir sim, para que ele lave aquela camiseta, para que ele coloque aquela meia de molho num balde. A consequência ela tem que estar adequada ao nível de desenvolvimento e à idade da criança. Senão, ela deixa de ser respeitosa, não é mesmo? E por último, a consequência, o quarto R da consequência, é que ela deve ser revelada com antecedência. Porque isso confere um poder de escolha, uma alternativa de escolha para a criança. Ela escolheu se comportar da maneira A ou da maneira B. Não é você que está punindo essa criança. Vou te dar um exemplo. Neste mesmo exemplo da roupa suja. Quando eu aviso meu filho, filho, você precisa colocar a roupa no cesto, porque senão você não vai ter
roupa limpa para ir para a escola e vai precisar lavar a sua camiseta. Eu expliquei, eu revelei para o meu filho, eu mostrei para ele qual era o cenário. E se ainda assim ele escolher não colocar a roupa no cesto, ele vai lavar a camiseta do uniforme, mas ele vai lavar sabendo que foi uma escolha dele e uma consequência das atitudes dele. E não foi uma punição que eu utilizei para humilhar, para menosprezar ou para me vingar do meu filho. Faz sentido toda essa troca por aí? Eu espero que sim. Eu espero principalmente que você comece a colocá-la em prática aí no seu dia a dia, trocando as punições pelas consequências. E espero mais ainda que você se inscreva aqui no canal, dê um like, porque toda semana nós temos conteúdos novos especialmente preparados para você.